Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá repleto de notícias, de informações muito importantes para o futuro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A gente vai falar bastante sobre o clássico desse sábado contra o Botafogo, né? O Vasco precisando vencer a qualquer custo. Ontem o Fluminense perdeu mais uma, se enterrou na lanterna do Campeonato Brasileiro, porém o Vitória da Bahia, que estava na zona, ultrapassou o Vasco. Então a gente vai falar um pouco sobre os cenários aí do Campeonato Brasileiro, vamos trazer todos os detalhes do jogo, provável escalação, quem vai comandar a equipe na beira do campo aí desse clássico contra o Botafogo, e também vamos falar sobre outros assuntos importantes. Vasco aí fechou a contratação do novo executivo de futebol que chega aí para comandar ao lado do Pedrinho e do Felipe Maestro, né, o futebol da Vasco SAF. Vamos falar sobre a possível e provável efetivação de Rafael Paiva em caso de um bom resultado nesse jogo contra o Botafogo, e também vamos falar muito sobre mercado da bola, porque o Vasco muito provavelmente já nos próximos dias deve anunciar uma barca, e a barca será grande, com muitos jogadores aí de saída do Vasco da Gama. A gente vai trazer todos os detalhes, quem deve sair do clube e também quem está chegando, né? O Vasco deve anunciar de forma oficial aí a volta dos 3 crias já nesse sábado, na partida contra o Botafogo. Teremos também o atacante colombiano chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Gigante da Colina, e tem também a situação do zagueiro André Ramalho, jogador brasileiro que atua lá no futebol europeu, que se aproxima de um acerto com o Vasco da Gama. Então tem muito assunto para a gente comentar. Já quero aqui primeiramente convidar você que está aí do outro lado da telinha, assistindo a gente aqui pela primeira vez, ou que está assistindo a gente mais de uma vez, mas que ainda não está inscrito aqui no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. Se você não for inscrito no YouTube, você não receberá as notificações dos nossos vídeos. Então faz o seguinte, já corre lá embaixo do vídeo. Se você está assistindo o vídeo com o seu celular deitado, vira ele em pé assim, lá embaixo vai ter um botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Se você não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema nenhum, é um botão vermelho grandão. Clica nesse botão, automaticamente você já fará parte da nossa família aqui do canal Mário Coelho Vasco. E não para por aí, peço também a sua colaboração de 2 formas. Primeira forma, totalmente gratuito, deixando o joinha, deixando o like lá embaixo do vídeo. Também lá embaixo tem um botão com o dedo para cima, assim, o joinha. Então clica lá no like para fortalecer o nosso trabalho. E a segunda forma que você pode ajudar o nosso canal, inclusive eu quero até deixar um agradecimento muito grande. Ontem na nossa live, que a gente faz todas as noites, às 8 horas, a gente fez uma brincadeira, a rapaziada não queria que a live terminasse nunca. Então a galera ficava mandando pix lá de 1, 2, 5, 10, 20 reais. Então agradecer a todo mundo que doou. E lembrando que hoje à noite a gente vai estar sorteando aí 2 camisas oficiais, igualzinha essa daqui que eu estou usando agora, estava procurando ela aqui, mas essa camisa linda do canal, para todo mundo que doar qualquer valor acima de R$2. E também a gente vai estar sorteando, ó, vou mostrar para vocês, esse agasalho maravilhoso aqui do Vasco Almirante, que é o time de futebol americano do Vasco. É um casaco lindo, lindo, lindo. Aqui, ó, capuz. Cara, casaco da melhor qualidade, aproveitando que a gente está no inverno aqui no Brasil agora, né? Então, quem quiser participar, doe qualquer valor acima de R$2. Quanto mais você doar, mais chances você tem de ganhar. E esse casaco que eu acabei de mostrar, quem doar o maior pix no decorrer do dia de hoje, leva esse agasalho maravilhoso para casa. Então, corre, faça a sua doação para garantir a sua participação nesse sorteio, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre o jogo, né? O clássico desse final de semana, esse sábado, contra o Botafogo. Jogo aí muito importante, lembrando que do outro lado, a gente vai encarar uma equipe que vive um ótimo momento dentro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo hoje é o 3º colocado na tabela, né? Somente atrás de Bahia e Flamengo. O Botafogo vem com 23 pontos, tem 7 vitórias na competição até o momento, tem um dos melhores ataques na competição, ou seja, preocupa, obviamente preocupa, porque o Vasco tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente vai ter que entrar com a mesma dedicação, com o mesmo foco, com a mesma vontade dos últimos 2 jogos, que não faltou vontade, não faltou entrega, nem contra o São Paulo, nem contra o Bahia. Porém, vamos ter que ter muito mais organização dentro de campo para poder sair com uma vitória, né? Tudo bem que o Botafogo, historicamente, é um freguês do Vasco, mas o momento é diferente, o momento do Botafogo é melhor. Tem um time mais organizado, tem um time mais forte, e a gente realmente
quer sair com essa vitória. Primeiro, para trazer moral, para trazer confiança para o grupo, para o elenco e para nós torcedores, mas também pelo fato de, nesse momento, o Vasco ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ontem, o Fluminense perdeu de novo, jogando em casa no Maracanã para o Vitória da Bahia. Então, o Fluminense tem 12 jogos, está na lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Isso mesmo, 6 pontos, amargando aí, né, a última colocação. Na frente do Fluminense, vem o Grêmio, que tem 7 pontos, mas o Grêmio tem um detalhe, tem 2 jogos a menos que o Vasco. O Grêmio tem apenas 10 jogos, então preocupa, porque se o Grêmio ganha essas 2 partidas, ou ganha uma e empata a outra, já ultrapassaria e colocaria o Vasco na zona do rebaixamento. Então tem que ficar atento a esse ponto também. Na frente do Grêmio vem o Corinthians, com 9 pontos em 12 jogos, Atlético Goianiense com 10 pontos em 12 jogos, aí é o primeiro time ali dentro da zona do rebaixamento, e aí vem o Vasco com 10 pontos em 12 jogos. Então é muito importante que o Vasco vença o Botafogo, conquiste 3 pontos, pule de 10 para 13, e aí a gente tem mais um jogo em casa contra o Fortaleza na sequência. Então, sequência aí positiva, se o Vasco conseguir aí esses 6 pontos, vai dar uma respirada, vai trazer confiança e obviamente a motivação vai aumentar ainda mais com os reforços que chegarão aí nessa próxima janela de transferências. Para o jogo desse sábado, o treinador será mantido. Rafael Paiva vai ter mais uma chance aí no comando da equipe, né? E ele não deve mudar muita coisa. Teremos, obviamente, 2 desfalques confirmados, o David, que foi expulso contra o Bahia no último jogo, e também o Matheus Cocão, que levou o 3º cartão amarelo, não jogam, e aí já temos substitutos, muito provavelmente. Dimitri Payet vai fazer o último treino hoje para ser avaliado, mas tudo indica que ele irá para o jogo, e aí fica a dúvida, será que começa como titular na vaga do David? Eu acho que deveria, cara, é craque, jogador diferente, eu acho que tem que jogar sim, eu colocaria o Payet em campo. E na vaga do Matheus Carvalho, quem tá brigando pela posição são ali o Sforza e também o JP. O treinador Rafael Paiva ainda não definiu quem será o substituto aí do Matheus Carvalho no meio de campo. Então a provável escalação, o provável time que vai enfrentar o Botafogo deve ser Léo Jardim no gol, lateral direita, PH, e na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga. A gente deve ter o João Vitor e o Maicon sendo mantido, apesar dos erros, parece que a confiança ali do treinador com o Maicon é maior do que com o Léo Pelé ou do que o Robert Rojas. Meio de campo, Hugo Moura, titularaço hoje do time do Vasco, vem jogando muita bola nas 2 últimas partidas, na minha opinião, um dos melhores jogadores nos últimos 2 jogos. Ao lado dele, ou o Sforza ou o JP, e o Guilherme Estrela fechando o meio de campo, e lá na frente, Adson aberto pelo lado direito, Pablo Verrete centralizado, e na vaga do David ou o Dimitri Payet, caso o Payet não possa jogar, tem as opções do Rossi, do Eric Marcos ou até mesmo do Ryan, menino da base vascaína. E aí eu pergunto para você que está do outro lado, com essa escalação, com esse time, você acredita que o Vasco tem condições de vencer o Botafogo jogando em casa com o apoio da torcida e sob o comando do Rafael Paiva? Eu acredito que sim, cara. Eu tô confiante que o Vasco tem condições de sair de campo com uma grande vitória e com um grande resultado aí, com toda certeza, apesar do momento do Botafogo ser mais favorável e ser melhor que o do Vasco da Gama. E aí, quero lembrar, rapaziada, de outro detalhe, tá? No sábado, dia do jogo aí entre Vasco e Botafogo, a nossa parceira do canal 1xBet vai estar dando para vocês aí R$10.000 no Pix e mais 10 camisas oficiais do Vasco da Gama. Esse sorteio vai acontecer após o jogo terminar e para você participar é totalmente gratuito. Tudo que você tem que fazer é ir lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo, clicar no link da 1xBet, fazer o seu cadastro lá para você poder garantir a sua participação e não para por aí, tá? Todo mundo que se cadastrar automaticamente ganha R$300 de boas-vindas e ainda ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Ou seja, vamos dizer que você depositou lá R$100 na 1xBet, você vai ganhar R$200. Então não perca tempo, só promoção do canal, tá? Se você está cadastrado por um link de um outro canal, você não participa. Você tem que estar cadastrado usando o link do canal Mário Coelho Vasco. Então se você já é cadastrado, faça um novo cadastro com um novo e-mail para você garantir a sua participação. Beleza? Vamos falar agora sobre contratação. Pois é, Pedrinho fechou ontem a contratação do novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Trata-se do executivo Marcelo Santana. De repente você que mora no Nordeste, perto da Bahia, deve falar, conheço esse nome. Pois é, ele é o antigo presidente
do Bahia, ele mesmo, Marcelo Santana, que atualmente estava trabalhando no América de Natal, fazendo um ótimo trabalho por lá, né? O América já ganhou 2 títulos esse ano, é um cara moderno, jovem, com pensamento ali de futuro, de montar bons times e de montar principalmente coisas boas dentro do clube, em relação a CT, scout. Ele é um cara que gosta muito de usar tecnologia e vem aí com muitas indicações. Pedrinho deve anunciar o novo contratado, né? O novo executivo de futebol aí para comandar a Vasco SAF ao lado do Pedrinho e ao lado do Felipe Maestro ainda hoje, né? Esse anúncio provavelmente será feito no decorrer dessa sexta-feira e aí, obviamente, a gente deve dar início aos anúncios do novo treinador. Como eu falei, o Rafael Paiva pode ser indefinido, né, como treinador definitivo até o final do ano, caso ele consiga um bom resultado no jogo desse sábado. Se o Vasco perder e não jogar bem, aí o Pedrinho provavelmente vai ao mercado trazer um treinador mais experiente. Em caso de uma vitória e o Vasco jogando bem, a tendência é que o Paiva seja mantido. E aí também já a situação de mercado da bola, né? Está se aproximando. Faltam poucas semanas aí, hoje já é dia 28 de junho. A janela abre aí daqui a 12 dias, né? Dia 10 de julho, janela vai estar abrindo aí, o Vasco já vai poder inscrever jogadores e também tirar jogadores do atual elenco. Então, primeiro, falar sobre a barca que deve estar saindo do Vasco. Então, Pedrinho, ele quer enxugar o grupo, ele quer enxugar o elenco para depois aí estar trazendo contratações. Então, nomes aí como Praxedes, Rossi, Serginho, Galdames, Zé Gabriel e Eric Marcos são nomes que muito provavelmente não continuarão no plantel do Vasco. Alguns vão estar tendo seus contratos rompidos, outros provavelmente o Vasco vai tentar emprestar, e no caso do Eric Marcos parece que o Vasco vai vender o jogador, parece que tem uma proposta vinda lá da Europa aí pela contratação do Eric Marcos, que é grana também que pode estar entrando aí nos cofres da Vasco SAF. Então a gente deve ter uma barca aí de no mínimo por baixo 6 jogadores, talvez outros atletas possam estar entrando nessa barca também, talvez aí um Léo Pelé, se tiver proposta, pode ser vendido, Robert Rojas, a mesma coisa, enfim, o Vasco está aí buscando dar uma enxugada para poder reoxigenar o elenco nessa próxima janela. E aí a gente já entra nas contratações. Ontem tivemos de forma oficial a rescisão de contrato do Souza com o clube lá da Turquia, ou seja, o Souza já é jogador livre e já vai assinar com o Vasco, já está tudo acertado, vocês já sabem, não preciso ficar repetindo. Alex Teixeira, a situação era muito mais simples, até porque o Alex, quando saiu do Vasco, não assinou com ninguém, ou seja, Alex provavelmente já é até jogador do Vasco, talvez só não tenha sido anunciado ainda de forma oficial. E a situação do Coutinho? Hoje, parceiro, hoje o Aston Villa vai rescindir o contrato de forma oficial, né? O Aston Villa tem até hoje, lá na Inglaterra, lá na Premier League, para fechar o elenco e para fechar a folha salarial. E por isso eu digo para vocês, sexta-feira é o dia disso acontecer e o Coutinho, de forma oficial, rescindiu o contrato dele com o clube inglês. Então, fica aí a dica para você que gosta de ficar acompanhando os sites aí de notícia. Hoje a gente vai ter essa confirmação do Coutinho rescindindo o contrato dele com o Aston Villa. E o próprio Coutinho, né, ontem postou já um vídeo com a camisa do Vasco, falou que o futuro é de reencontros, é um futuro aí de muito carinho com pessoas que ele quer reencontrar, o Souza e o Alex Teixeira e o próprio Vasco da Gama. Então, tudo encaminhado, Souza, Coutinho e Alex provavelmente, acredito eu, tá? Isso que é um achismo, serão anunciados no sábado, dia do jogo entre Vasco e Botafogo. Situação do Emerson Rodrigues, atacante colombiano, tudo certo já, tudo acertado, o atacante deve chegar ao Rio de Janeiro ou hoje ou nos próximos dias para fazer exames médicos, assinar contrato e semana que vem já se juntar ao restante do elenco para começar os treinamentos aí sob o comando do Rafa Paiva. E aí entra a situação do zagueiro André Ramalho, zagueiro de 32 anos, brasileiro, na última temporada foi capitão e titular do PSV Eindhoven, né, um dos maiores clubes da Holanda, jogador que está com seu contrato aí encerrando. O Vasco fez uma proposta muito boa pela contratação do zagueiro e pelo que a gente soube, o Vasco aí se aproxima cada vez mais aí de conseguir a contratação desse jogador, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, reforço de peso, jogador experiente, jogador com rodagem em clubes grandes da Europa, jogador que era capitão de um dos maiores clubes do futebol holandês e chega ao Vasco de graça, o Vasco só tendo que arcar com os salários do jogador. E ontem à noite tivemos mais uma informação que o meia Robert Pereira, um meia argentino aí, foi oferecido ao Vasco da Gama. Ele é um jogador de 33 anos, que começou a carreira dele no River Plate, depois foi vendido para Udinese, teve passagens pela Juventus, que é gigantesca lá na Itália, e o último clube dele agora foi a Udinese, né? O clube que ele saiu há muito tempo atrás para jogar na Itália. E ele estaria livre no mercado, foi oferecido ao Vasco agora pelos seus empresários e está sendo analisado
pelo departamento de scout, juntamente com o Pedrinho, com o Felipe e também com o Rafael Paiva. Bom jogador, atua ali como meio atacante, atua também caindo pelo lado direito de campo. Se tiver condições físicas boas, com certeza ainda sobraria no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas aí, o Roberto Maximiliano Pereira. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, não esquece, dá aquela moral, deixa o joinha, deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal e não esqueça de fazer o Pix aqui, ó. Tá na tela aqui agora, cantinho superior. Quem fizer qualquer doação acima de R$2 participa do sorteio de uma camisa oficial, na verdade 2 camisas oficiais dessa daqui, e quem doar o maior valor ganha aquele agasalho que eu mostrei para vocês no começo da live, beleza? Então é isso, tamo junto, mais tarde a gente está de volta com vocês aqui. Fiquem com Deus, porque aqui é Vasco. Valeu!